Olá, tudo bem? Como você tem passado? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, mais uma vez com você aqui no canal Que Diz a Bíblia, falando sobre apologética, defesa da fé, falando sobre teologia sistemática, escatologia, vários assuntos importantes. E por isso é importante que você esteja inscrito no canal. Quando você se inscreve, você então tem a oportunidade de estar participando mais assiduamente de toda a programação nossa aqui. Não se esqueça de tocar o sininho aí também, porque quando você toca o sininho, então você é notificado e notificada de todos os vídeos e todas as lives que nós estamos produzindo. Compartilhe, comente, comentário é importante, porque o comentário, eu fico muito feliz quando chega um comentário, porque você está falando o que você pensa, mesmo que você discorde, não há problemas, isto é importante, é a vida do negócio, tá bem? Você comentando aí. E dê o seu like, dá o joinha aí, eu gostei, porque isso faz com que o canal se estabeleça mais ainda na plataforma do YouTube. Também estamos ali no Facebook, O Que Diz a Bíblia Sagrada. No Facebook é O Que Diz a Bíblia Sagrada, está bem? Bem, falando sobre escatologia, as questões dos dias finais da Terra, dos momentos finais de toda a história da humanidade, nós somos arremetidos ou levados a pensarem sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Você já ouviu falar no anticristo? Essa figura que se opõe a Jesus, que se opõe a tudo aquilo que é de Deus. Quem será o anticristo? Já falaram que o anticristo é o Papa, que o anticristo é alguém ligado ao Islã, é um judeu, é alguém de uma outra nacionalidade, é um homem ou é um anjo. Quem é o anticristo? Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Será que o anticristo já está entre nós? O anticristo, que é aquela figura falada lá em Daniel, no capítulo de número 9, a partir do versículo 24, que fala das 70 semanas, mas o versículo 27 fala mais especificamente sobre esse ser, sobre essa pessoa, sobre o anticristo, que é aquele que vai estar dominando o mundo e vai ter a capacidade política, segundo o versículo 27 de Daniel, capítulo 9, de fazer ali um acordo de paz, onde os palestinos e os judeus estarão fazendo um acordo e reconstruindo ali o templo. Os judeus estarão reconstruindo o templo para voltarem a fazer a sua adoração, o seu sacrifício. Se bem que também o mesmo versículo 27 diz que na metade desse tempo, da última semana, e sempre lembrando que aquelas 70 semanas de Daniel são semanas de anos e não de dias, como nós temos hoje, baseado lá em Levíticos, capítulo 25, ele na metade dessa última semana, ele vai desfazer o acordo, por assim dizer, ele vai mostrar a sua verdadeira faceta e vai começar a perseguir os judeus. E esse é o anticristo. Mas será que ele já está no nosso meio? Bem, lá na primeira carta de João, capítulo de número 2 e o versículo 18, vamos ler lá? Primeira carta de João, capítulo de número 2 e o versículo 18 diz assim: Filhinhos, já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O que João está dizendo aqui não é que o anticristo, aquele ser, aquele personagem, ou esse personagem que vai protagonizar essa última semana de Daniel, que vai ser o agente que vai convencer os palestinos a cederem para que haja a reconstrução do templo, para que todas as coisas aconteçam, ele não está dizendo que ele já está no nosso meio, mas ele está falando do anticristo. Ele diz, olha, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito tem feito anticristos. Muitos anticristos têm aparecido. O que é o anticristo? É todo aquele ensinamento, toda a palavra, toda a doutrina e toda pessoa, por assim dizer, em especial
uma liderança, alguém que tem a capacidade de persuadir outras pessoas a se levantarem contra Deus e tudo que é de Deus. Então isso é um papel de anticristo. Então muitos anticristos já estão no mundo. Isso desde que a igreja foi fundada. Já estão aí, com muitas coisas que aconteceram já quando nós olhamos para a história. A perseguição, por exemplo, do povo judeu no Holocausto, ela foi uma ação de um anticristo. Não é? Ela foi uma ação de perseguição a um povo que adora o Deus de Israel, que adora o Deus criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, uma figura do anticristo. Hoje, as perseguições que existem à igreja, aos missionários em todo o mundo, nós podemos ver isso, as agências de missiologia, elas são alvos de perseguição. Missionários, agora mesmo quando nós estamos gravando esse vídeo, quantos missionários não estão em todo o mundo aí sofrendo perseguições, não somente eles, mas a família. Famílias de missionários que são perseguidas. Por quê? Porque existe o espírito do anticristo. As leis que são formadas, leis que se levantam contra a palavra de Deus, contra os ditames de Deus, é uma espécie de anticristo. Por exemplo, uma lei que aprova a prática do aborto. É uma lei que tipifica, simboliza um anticristo. Por quê? Porque o aborto é um assassinato, como nós já falamos. A questão do movimento LGBT, cada um pode fazer da sua vida exatamente o que quiser. Você não deve, mas você pode. Não é? Você não deve fazer algumas coisas, mas você pode até fazer. O movimento LGBT, ele é um movimento que ele tenta introduzir ou empurrar goela abaixo a sua doutrina. E a sua doutrina é uma doutrina que se levanta contra Deus. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para Romanos capítulo 1, ali a partir do versículo 26, nós vemos o que Deus fala a respeito do assunto. Aliás, vamos ler, para nós termos aí uma base mais sólida a respeito do que nós estamos falando. Romanos, no seu capítulo 1, aqui a partir do versículo de número 26. Diz assim, olha só, vamos colocar aqui já vários textos aqui, vamos ler aqui até o versículo 31, deixa eu colocar uma cor aqui, olha só. Versículo 26, por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, aqui está falando de homem no sentido no gênero, o gênero masculino, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. 29. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Então, a palavra de Deus está mostrando aqui, né, em especial no versículo 27, que a prática do homossexualismo é uma prática que se levanta contra Deus e se levantando contra Deus é algo que simboliza um anticristo. Então, a perseguição da igreja, a perseguição a missionários, a leis que são aprovadas, que são contrárias à igreja. Por exemplo, existem algumas igrejas que, pelo fato de terem ali o culto em um horário determinado, algumas pessoas se sentem incomodadas e denunciam, mesmo que não esteja fazendo, não tem um som alto, mas denunciam. Aí o Estado, através do município, alguma coisa, vai lá para medir o som, para tentar impedir o culto. E essas mesmas pessoas, muitas vezes não se incomodam com o som alto que está na rua, de dentro de um carro, e músicas que não são músicas, na verdade, que são composições cheias de palavrões e de palavras torpes que denigrem a imagem, inclusive, da própria mulher. Nós sabemos disso, vocês sabem do que eu estou falando.
e não reclamam, não falam nada. Então o espírito do anticristo está aí, né? A corrupção que existe, tantas vidas são ceifadas, tanto sofrimento que existe em muitos lugares, em razão do quê? Da corrupção, né? O roubo que existe por parte de políticos inescrupulosos que não têm compromisso com a população, e isso é uma ação do anticristo. Então nós não temos ainda a figura do anticristo, aquele que vai fazer todo esse trabalho durante a última semana de Daniel, mas já tem esse espírito do anticristo. Agora, o que a Bíblia fala necessariamente, absolutamente sobre ele? Vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses, ali no seu capítulo 1, a palavra de Deus ela vem falando, melhor, no capítulo 2, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3. Diz assim, olha só, capítulo de número 3, 1 Tessalonicenses, deixa eu mudar aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o seu versículo 3. Aí sim, olha só o que diz a palavra de Deus. Está escrito assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o anticristo. E aqui não está falando de um anjo, não está falando de um sistema. Sim, ele vai usar um sistema, mas é uma pessoa. Por isso diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui ele dá uma ênfase nessa questão do pecado, porque todos os homens são pecadores, mas aqui está falando do homem do pecado. Um detalhe importante que tem nesse texto aqui, no versículo 3, é que diz assim, que não será assim sem que antes venha a apostasia. Essa apostasia, a palavra apostasia aqui, ela está dentro de um contexto de retirada. O que é apostatar-se? É sair, é saída. Por isso que alguém fala às vezes, se apostatou da fé. Ele saiu das fileiras da igreja, saiu da fé. É isso que quer dizer apostasia. Nesse sentido, a hermenêutica do texto, a exegese do texto aqui, quando ela fala, não será assim sem que antes venha a apostasia, não aparecerá o anticristo sem que antes aconteça o arrebatamento da igreja. A apostasia é a retirada da igreja, não é a apostasia da igreja, a igreja deixar de existir ou a igreja se perder no pecado, não é isso. A apostasia aqui é no sentido de retirada, a tirada da igreja, a saída da igreja, melhor dizendo, e aí sim se manifestará o homem do pecado e o filho da perdição. Quem é esse homem? Qual a certeza de quem será ele? Nós não temos. A certeza que nós temos é que é um homem e que ele vai se levantar contra tudo que é de Deus e ele será o protagonista de todo esse sistema que estará montado e ele vai utilizar-se também de um falso profeta, de uma besta menor, para trabalhar espiritualmente também sobre a vida das pessoas. Qual será o fim desse ser? Qual será o fim desse indivíduo? Lá no capítulo de número 19, capítulo 19 de Apocalipse, vamos dar uma olhada lá, capítulo 19 de Apocalipse, lá logo no seu final, nós vemos ali no versículo de número 19, olha só, capítulo de número 19 de Apocalipse, e o versículo de número 20 e 21, melhor assim, diz assim, e a besta foi presa e com ela o falso profeta. A besta aqui é o anticristo, né, que nós lemos lá em 2 Tessalonicenses. E com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem, e esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quando você lê todo o capítulo 19 e o 20 também de Apocalipse, você entende ali, está falando da vinda gloriosa de Jesus,
visível ao mundo todo, aonde ele vai implantar o seu reino milenar e vai destruir as nações que ali estão tentando destruir Israel. Então Jesus vem ao socorro de Israel, do seu povo, e estabelece o reino milenar. E a palavra de Deus diz que o anticristo, a besta maior e a besta menor, o falso profeta, eles são lançados vivos dentro do lago de fogo. Duas coisas nós vemos aqui. Primeira, que essa trindade satânica aqui, ela é dissolvida. A trindade satânica, ela se forma através da pessoa do diabo, do anticristo e do falso profeta. O anticristo e o falso profeta são lançados dentro do lago de fogo. E ali há a inauguração do lago de fogo, do Geena. Então, o lago de fogo, nós costumamos dizer que não foi inaugurado ainda. Quem inaugura? Tanto o anticristo como o falso profeta. E o diabo, a dissolução dessa trindade aí, como eu falei, dessa trindade satânica, ela acontece que o diabo é preso durante 1000 anos. A palavra de Deus vem dizendo isso, onde ela diz que um anjo vem com uma grande cela, com uma grande grade, e ali prende Satanás durante 1000 anos. Então, esta é a figura do anticristo, que não perseguirá a igreja, mas perseguirá o povo que estiver aqui, o povo judeu. A princípio, ele estará apresentando um plano maravilhoso, ele terá capacidade política, terá capacidade de intelectualidade financeira para estabelecer a questão financeira no mundo, a equidade, o equilíbrio. Todos acharão que ele é o grande homem, a grande saída para a humanidade. Todos aqueles que não conhecem a verdade da palavra de Deus estarão achando, inclusive, que a igreja é que atrapalhava os planos, né, desse líder. E, na verdade, quando houver a metade desse tempo da última semana, que são 7 anos, quando completar 3 anos e meio, ele irá mostrar a sua verdadeira face e a perseguição começará de forma implacável. Esta é a figura do anticristo, mas que nós, como igreja, não teremos que enfrentá-lo. Porém, todavia, contudo, o espírito que representa aqui o anticristo, essas coisas que acontecem, que perseguem a igreja, que tentam desconstruir uma tradição judaica cristã, já representa o anticristo, sim. Tudo bem? Olha, que bom que você está conosco, que bom que você continua conosco. Nós estamos aqui com maior alegria e prazer, trazendo uma palavra sempre de entendimento, de conhecimento, de direcionamento da palavra de Deus. Você pode estar contribuindo conosco no canal primeiro, dando o seu like, como nós falamos, compartilhando, comentando, mas também através do Pix, tá bem? Olha aqui o Pix, você pode nos ajudar, ele está aqui, olha, tá bem? Para quê? Para que possa nós termos aí condições de melhorar o nosso equipamento e produzirmos aí cada vez mais conteúdo de qualidade. Se inscreva no canal, tá? Quando você se inscreve, você faz parte aí da grande família que diz a Bíblia, mas também você deve acionar o sininho. Aciona o sininho, toca no sininho, ele vai dar um sinal para você, e todas as vezes que nós lançarmos, subimos aí um novo vídeo e também as lives, você será informado. Tá bem? Muito obrigado pela sua participação, estamos juntos e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.